Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como utilizar esse módulo aqui, o controlador de umidade do solo XHM214. A gente vai ver o funcionamento do módulo, as especificações, a pinagem. Depois eu vou mostrar como você faz para programar esse módulo e no fim do vídeo eu vou mostrar esse circuitinho básico aqui. Um circuito de irrigação automatizada. Então, vamos lá. Antes de testar o nosso módulo, eu vou passar para vocês algumas informações importantes. Esse módulo funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui esse sensor, que é o sensor capaz de medir a umidade do solo. O sensor ele vai passar as informações da umidade para o módulo. Tudo que ele medir da umidade ele vai informar ao módulo. Quando o sensor detectar que o solo está seco, o módulo vai acionar a saída dele. Essa saída geralmente vai estar ligada numa válvula ou numa bomba de um sistema de irrigação. Então vamos lá, o sensor identificou só o solo seco, manda a informação para o módulo liga o sistema de irrigação, que vai molhar o solo, e quando o solo se tornar úmido, o sensor vai mandar essa informação para o módulo e ele vai desligar o sistema de irrigação. O conjunto módulo e sensor consegue medir de 0 até 99% da umidade relativa. Porém, ele controla apenas na faixa entre 22% e 99% da umidade relativa. A umidade que vai ser medida pelo sensor é exibida nesse display aqui de 2 dígitos. Esse display ele vai exibir também os parâmetros de programação F0, F1 e F2, que a gente vai aprender mais à frente do vídeo em detalhes. Abaixo do display, a gente tem esses 3 botões aqui, que servem para fazer a programação do módulo e alterar os valores dos parâmetros de programação. Os botões são set, esse aqui, que quer dizer ajuste, mais e menos, para ajustar os parâmetros para mais e para menos. Do lado do display, a gente tem esse LED vermelho aqui. Esse LED, quando ele ficar aceso, vai indicar para a gente que a saída está acionada. E quando ele ficar apagado, vai indicar para a gente que a saída está desacionada. A pinagem do módulo é muito simples. Eu vou virar ele aqui para a gente ver melhor. Ele possui esses 2 pinos aqui do lado direito e esses 2 pinos do lado esquerdo. Os 2 pinos do lado direito são os pinos de alimentação. Conforme dá para ver aqui, tem o GND e o mais 12 volts. GND é o negativo e o mais 12 volts é o positivo, que é a tensão de alimentação de 12 volts que você deve colocar aqui nesses pinos. Do outro lado aqui, nós temos esses 2 pinos, que são os pinos de saída e estão conectados diretamente no relé. Esses pinos aqui, um está no terminal normalmente aberto da saída do relé e o outro está no terminal comum do relé. Aqui nessa saída, você vai poder conectar cargas de até 20 A de corrente, se você aplicar tensão contínua abaixo de 14 volts. Você pode aplicar aqui, se você estiver utilizando uma carga de 110 volts alternada, você pode aplicar até 10 A de corrente. E se você for aplicar uma carga de 220 volts, você pode colocar aqui até 7 A de corrente. Agora, eu vou ligar o módulo e vou explicar para vocês a programação. Essas 2 garras jacaré aqui estão ligadas numa fonte de 12 volts. Eu vou ligar a minha fonte. Observe que eu conectei o sensor no módulo. E o sensor
está agora medindo a umidade do ar. Como a umidade do ar é muito baixa, ele está marcando aqui 0. Agora eu vou falar sobre os parâmetros da programação. O módulo possui 3 parâmetros: F0, F1 e F2. F0 é a umidade de parada. É a umidade que você quer que o solo atinja depois que ele for irrigado. F1 é a umidade inicial. É a umidade mais baixa. Quando o solo atingir F1, o módulo vai ativar o sistema de irrigação para que ele alcance a umidade F0. E o parâmetro F2 é a correção da umidade. Ele serve para corrigir o valor da umidade medido pelo sensor, caso haja algum erro. Como eu falei, ele está aqui exibindo 0, que é a umidade. Para sair da tela de medição de umidade, a gente vai apertar o botão Set uma vez. E ele vai exibir o parâmetro F0. F0. E aqui com os outros botões, mais e menos, a gente pode navegar entre os parâmetros. Veja só. F0, F1 e F2. Agora, eu vou alterar o parâmetro F0. Para fazer isso, a gente aperta 7, já está em F0, aperta 7 de novo, veja que ele está em 60. Eu vou alterá-lo para 50. Coloquei em 50 e agora é só esperar. Vou alterar o parâmetro F1. Vamos aqui, F1, aperta Select, está em 20 e eu vou colocar em 30. Opa, ele saiu da tela. Vou fazer mais uma vez. F1, está em 20, vamos colocar para 30. E é isso, pessoal. Com esses ajustes que eu fiz aqui, a gente estaria acionando nosso sistema de irrigação quando a umidade chegasse a 30%. E desacionaríamos o sistema de irrigação quando a umidade chegasse a 50%. Agora eu vou mostrar como o parâmetro F2 influencia. Veja que está medindo 0 aqui. Eu vou para F2, ele está em 0, 0 de correção. Eu vou colocar para 15, que é o máximo, na verdade. E vocês vão ver que, só esperar agora. E ele já veio aqui para a tela de medição da umidade. E ele foi para 15. Como eu falei, ele é uma correção. A gente acrescentou 15 ao valor da umidade. Esse é um parâmetro que você vai usar se você tiver algum sensor muito preciso, muito exato de comparação e comparar com esse aqui. E você perceber que esse aqui está tendo um erro. Então você vem no parâmetro F2 e aí você conserta seu erro, acrescentando ou subtraindo, porque como eu vou mostrar aqui, ele pode ser negativo também. Veja só, -1, -2, -3, ele pode subtrair do valor que o sensor está medindo. Eu vou deixar em 0 e pronto. Observe que desde que eu liguei o módulo, o LED vermelho está ligado. Isso indica que a saída relé está acionada. E essa saída está acionada porque o sensor está medindo a umidade do ar, que é muito baixa. Se ele estivesse medindo uma umidade maior, de 50% ou mais, ele estaria desativando a saída. Agora, eu vou trazer aqui uma esponja úmida para a gente fazer alguns testes com o sensor, só para ficar bem claro para vocês o funcionamento do módulo. Então, pessoal, eu trouxe aqui essa esponja. Agora eu vou encostar o sensor aqui na esponja. Lembra que eu ajustei a umidade de parada para 50%. Então eu vou encostar o sensor aqui. Veja que ele já está ali em 20 e poucos por cento. Eu vou pressionar ele um pouquinho contra a esponja. E você vai ver que quando chegar em 50%, passar de 50% aqui da umidade, ele vai desligar o LED, indicando que a saída relé está desativada. Veja só.
Vou pressionando aqui até pronto. Chegou em 51, 50 na verdade, ele desligou o LED. Agora eu vou afastar o sensor gradualmente. Lembra que eu coloquei a umidade inicial para 30%. Então vocês vão ver que quando ele chegar em 30% da umidade ou menos, o LED vai ligar novamente. Ele vai reativar a saída. O que seria o equivalente ao sensor identificar um solo seco e reativar o sistema de irrigação para que o sistema molhasse esse solo e voltasse a ter umidade. Então vou soltando aqui. Está em 37. Eu vou afastar ele um pouco. Afastei completamente, porque estava dando muitas variações, mas você vê que ele acendeu o LED novamente. Ele acionou a saída. E é assim que ele funciona, porque aqui estaria muito seco e ele estaria irrigando o sistema. E quando o sensor detectasse que está molhado, passou de 50, que é o equivalente a estar bem úmido, ele desligaria o sistema de irrigação, porque não precisa mais de água, porque já está muito úmido. Esse teste aqui eu fiz mais para que vocês entendessem na prática o funcionamento do módulo, para não ficar com dúvidas para a parte final do vídeo, que eu vou montar o circuito do sistema de irrigação mesmo e mostrar ele irrigando no solo. Agora, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou montar um pequeno sistema de irrigação automatizado. Para isso, eu vou utilizar essa válvula solenoide aqui. É uma válvula de 220 volts e é do tipo que se usa em máquinas de lavar mesmo. A água vem por aqui e ela libera a água por essa saída quando a gente aplica 220 volts nesses terminais. Eu vou utilizar a válvula, porém, caso o sistema que você está utilizando seja com bomba, você pode utilizar do mesmo jeito. Basta substituir a válvula pela bomba no circuito que eu vou mostrar. Eu vou utilizar também essa braçadeira aqui e esse espigão de metal para adaptar essa entrada aqui, que é uma entrada de 3/4, para a mangueira que eu estou utilizando, que é de 3/8. Você poderia utilizar também uns adaptadores que tem em máquina de lavar roupa, caso você tenha, caso você utilize uma válvula como essa. A gente vai conectar o nosso sensor de umidade num vaso com terra e o módulo vai irrigar esse vaso. O módulo a gente vai conectar aqui a válvula na saída e o módulo vai acionar a saída quando ele perceber através do sensor que a terra do vaso está seca. Eu sei que existem sistemas de irrigação bem mais elaborados, mas o propósito dessa montagem é puramente didático. O que mais importa aqui é o circuito, que será sempre o mesmo, e a demonstração do funcionamento do circuito. Então, eu vou fazer as conexões e já volto para a gente testar isso. Bom, pessoal, agora é o seguinte, o circuito já está montado aqui. Eu vou falar as conexões para vocês. Aqui, a gente vai estar alimentando o nosso módulo novamente com a fonte de 12 volts, que está aqui nessas garras de jacaré. Daí, a gente tem esse plug aqui, que ele vai ser conectado nessa extensão que está em 220 volts. Veja que o plug tem dois fios. Um dos fios, que é esse fio preto aqui, ele vai direto para o terminal comum da saída. E o outro fio vai para um dos terminais da válvula solenoide. Daí a gente conecta um fio vermelho aqui no outro terminal da válvula solenoide, que vem para a saída, o terminal da saída normalmente aberto do módulo. E essa é a conexão da fiação. Daí aqui eu conectei a braçadeira e o espigão para adaptar, como eu falei.
adaptei nessa mangueira aqui, que é bem fina. Uma mangueira caseira mesmo. E aqui na saída, coloquei outro pedaço de mangueira que vai irrigar esse vaso aqui que possui terra. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui tudo. Esse aqui que é o fio da válvula eu vou deixar desligado por agora, mas vou ligar o módulo. Novamente ele está medindo aqui 2%, que é uma umidade muito baixa. Agora eu vou ligar a torneira que fornece água dessa mangueira. Eu liguei a torneira dessa mangueira aqui. E agora, lembra que eu tinha programado a umidade para ele irrigar até 50% de umidade. Então eu vou conectar o sensor aqui na terra. Agora ele já está dando uma umidade aqui de 26%. E agora eu vou ligar aqui a tomada da válvula. E ele vai irrigar. E você vai ver que quando chegar em 50% de umidade, ele vai parar a irrigação. Veja só. Foi rapidinho ali porque a água caiu bem em cima do sensor. Mas ele jogou só um pouco de água e já cortou a irrigação. E assim ele faria num sistema. Aí assim que essa água secasse, que a umidade chegasse em 30% novamente, ele iria irrigar de novo. Só para demonstrar aqui, eu vou mover o sensor para uma parte mais seca do vaso, para ele voltar a fazer a irrigação. Agora ele está irrigando mais um pouco, porque a água não chegou no sensor. Agora chegou, ela parou. E é assim que ele faria, pessoal. Não vai dar para demonstrar aqui o liga e desliga que ele faria naturalmente. Só que é como eu mostrei lá na esponja. Molhou aqui. Chegou, está bastante úmido. Veja só, 99%. Ele só vai ligar isso aqui de novo quando a umidade cair para 30%. Daí ele vai ligar até que sua umidade passe de 50%, que foi o valor que a gente programou. E assim ele funcionaria, ligando e desligando e mantendo a umidade dessa terra nessa faixa que a gente programou. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que esse tutorial tenha sido bem útil para você. Até o próximo vídeo.